quais são os benefícios que a gente tem diante dessa ação de ler em voz alta para as crianças. O primeiro deles é o domínio da linguagem. E aí dentro do domínio da linguagem temos algumas questões. A primeira delas é a questão do vocabulário. Então a criança, ela aprende a falar, aprende a dominar a linguagem de duas formas. Ou ouvindo ou lendo. Então ou pela audição ou pela visão. Só que pela visão, ela só vai ter esse domínio quando ela tiver 5, 6 anos, que é na fase da alfabetização especificamente. Então, se a gente não dá acesso à leitura pela audição antes dessa fase, ela perdeu 5, 6 anos. E aí, existem algumas... mas eu converso em casa, nós conversamos com eles. Sim, mas existem algum vocabulário que não passa pelo nosso cotidiano. E eu vou dar um exemplo simples. Tem um livro que chama O Tricô de Tina. Aqui na nossa família, por exemplo, a gente não tem ninguém que faça tricô. Ou que esteja no nosso cotidiano, que seja envolvido com essa questão de costura, de agulha, de linha, de lã. Então, esse vocabulário, dificilmente as minhas filhas teriam se nós não estivéssemos lendo. Então, é um livro simples, né? O Tricô de Tina é um livro infantil, é um livro pequeno, curto, mas que traz esse vocabulário. E aí, por isso que a gente precisa aumentar o vocabulário da criança com leitura. Porque há temas e há assuntos e vocabulários que não passam ali pelas conversas cotidianas da criança. Então, a primeira coisa que a gente tem no domínio da linguagem é o aumento do vocabulário. E aí, na virada aí de 2 para 3 anos, né, eles têm uma expansão muito grande de vocabulário. Então, é comum que as crianças do nada comecem a falar muito, se têm contato com livros, né? Porque esse vocabulário se expande muito. E é exatamente nessa fase que a gente começa a aumentar um pouco a quantidade dos livros, ou a quantidade de páginas, a quantidade do enredo dos livros, tá? Então, a primeira coisa é essa questão do vocabulário. A segunda coisa, com a audição, a criança começa a estruturar as estruturas sintáticas, a ter domínio das estruturas sintáticas. Óbvio que você vai perguntar para a criança de 4 anos o que é o sujeito, ele não vai saber. Mas ele sabe que existe uma estrutura, existe alguém que tem uma ação, existe a ação especificamente, tem uma consequência dessa ação, né, podemos dizer assim. E aí, quando ele for aprender, de fato, né, a nomear essas funções sintáticas, ele já tem familiaridade com aquelas estruturas, porque ele está ouvindo repetidamente aquelas estruturas. E aí, um outro ponto que eu quero destacar aqui é a importância da repetição. A repetição é importante, justamente para esse domínio da linguagem. Então, para a questão de assimilar vocabulário, para essa questão de assimilar as estruturas sintáticas, tudo isso, a leitura em voz alta, né, ela prepara a criança para receber essas informações que muitas vezes nós recebemos sem ter essa bagagem. Então, por isso a gente tem tanta dificuldade, né, em classificar uma oração subordinada, uma oração adjetiva, um período que seja composto ou simples, porque a gente não tem essa familiaridade com essas estruturas, ou não foi colocado para nós essa familiaridade. Então, o vocabulário e o domínio das estruturas sintáticas. Outra coisa é a questão própria do manuseio do livro. Então, se eu tenho uma criança, né, um bebê, que desde a tenridade ele começa a manusear os livros, ele tem plena consciência de que na nossa cultura a gente começa a escrever da direita para a esquerda, daqui a gente não desce para a linha, nós voltamos para a direita, a gente lê assim e não o contrário. Então, por exemplo, tem muita gente que gosta da cultura dos mangás. O mangá ele é lido de trás para frente, mas não é a ordem da nossa cultura. A ordem é começar assim e não o inverso. E aí a criança já tem esse domínio. E vocês vão observar, né, que até quando a criança pega um caderno, por exemplo, que ela começa a frequentar a escola, né? Eu tive muitos alunos assim pós-pandemia que eles nem sabiam como que abriam um caderno. Então, muitos deles abriam ao contrário e inverso, sabe? Ainda de cabeça para baixo. E começando o contrário. Então, a criança começa a perceber que existem algumas regras que a gente nem lembra de ensinar às crianças, mas com o manuseio do livro, ela vai sabendo. Então, eles têm a questão do manuseio, recapitulando, o vocabulário, as estruturas sintáticas. Por que essa questão é tão importante? Porque a nossa competência auditiva,
ela é diferente da nossa competência leitora. A competência auditiva, ela está conosco desde a gestação. Então, existem pesquisas que no final da gestação, a criança já começa a ouvir sons externos. Com esses sons externos, ela começa a perceber a voz da mãe, a voz do pai, de pessoas que estão próximas ali naquele período da gestação. E aí, quando, né, ela nasce, tem muitos vídeos que rolam aí, né? A criança nasce, tá chorando, o pai fala, a mãe fala, e a criança se acalenta só com o som. A gente chama isso até de fala materna, né? Que a gente lê de forma mais branda, mais musicalizada. E aí a criança reconhece essa voz, porque a competência auditiva, ela está em pleno funcionamento. A competência leitora, ela só se iguala à competência auditiva lá pelos 13, 14 anos. Por isso que é importante que quando que eu começo a ler, desde gestação. Quando é que eu paro de ler? Quando vocês se sentirem confortáveis para isso, mas o ideal seria lá perto dos 13, 14 anos, porque as competências daquele ser humano estão igualadas. Então, ele consegue ler e compreender completamente. Antes disso, a criança ela pode compreender muito bem um livro e não conseguir compreender lendo. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma criança de 7 anos que está pegando ainda fluência na leitura. Então, eu vou oferecer para ela um livro perigoso, que é um livro infantil, que a gente começa a ler para as crianças desde bebê. Então, ela vai ler aquele livro e ela vai ler perfeitamente, né? Tanto quanto a fluência, tanto quanto a compreensão. Ela vai compreender toda a história daquele livro. E aí, só que essa criança de 7 anos, eu posso ler as Crônicas de Nárnia para ela, que é uma narrativa que tem muitos personagens, que tem muitas nuances, que tem mudanças de localização. E talvez se ela fosse ler sozinha, ela não conseguiria compreender. Muitas coisas se perderiam ali naquele meio. Então, eu posso sempre estar lendo para a criança uma coisa acima da capacidade de leitura dela. Então, se a gente tem uma criança de 0 a 5, 6 anos, que ela ainda não tem a competência leitora, é só pela competência auditiva, é óbvio. Se a criança está começando ali, a gente vai dar sempre livros que estejam abaixo da compreensão leitora dela, para que ela consiga pegar a fluência, e ao mesmo tempo a gente vai estar lendo coisas que são acima da compreensão leitora dela, porque acima dessa compreensão leitora, ela tem completa compreensão auditiva. E aí essas questões elas se igualam lá pelos 13, 14 anos. Última questão é do domínio da linguagem. Compreender ironias, duplos sentidos, quando a pessoa está falando uma coisa que ela não quer exatamente dizer aquilo. E a gente vê isso muito claro quando a gente faz uma ironia e a pessoa não entende. Ou faz aquela piada e a pessoa tem que explicar a piada para a pessoa. Então, a leitura, ela auxilia nisso. E eu quero dar um exemplo, trouxe até aqui o livro para dar o exemplo. Esse livro aqui, ó. Oi, Uau, Uau. Esse livro, do Adam Stoller, ele tem outro livro também que é na mesma pegada. Gatinho Levado, o nome do outro. E já ficam aí 2 indicações, né? Esse livro, especificamente, é da uma menina chamada Lili, que ela encontra um urso no quintal dela, mas ela acha que ele é um cachorro. Então, ela o trata como um cachorro, só que ele é um urso que fugiu do zoológico. Então, existe uma ironia, porque o tempo todo ela fala, oi, uau, 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 não sei o quê. E aí, a criança, ela vai percebendo que assim, bom, eu conheço um cachorro e isso aqui não parece com um cachorro, isso aqui parece um urso. No outro livro dele, O Gatinho Levado, ela briga com o gato, ela ganha um gatinho e o gatinho faz muita bagunça. Então, o gatinho destrói a cozinha, o gatinho destrói a sala, come tudo. Mas, na verdade, tem um tigre por trás do gato que ela nunca vê, mas ela tá achando que é o gato. Portanto, existe um duplo sentido aí, intrínseco na história. E a criança começa a perceber, na medida que você vai fazendo a repetição do livro, ela começa a perceber que, na verdade, olha, não é o gato quem tá fazendo isso, é o tigre. E a mesma coisa nesse outro. Bom, isso aqui não é um cachorro, isso aqui é um urso. São esses pequenos passos que a criança vai dando de domínio de linguagem, de domínio de visual, né? Por questão da ilustração, obviamente, nesses livros tem o apoio
visual, porque para quando não tiver esse apoio visual, a criança ainda consiga compreender essas ironias, esse duplo sentido, só com a leitura, né, com o apoio ali do texto. Então, esses são os pontos de domínio da linguagem. Outro benefício, isso aí é só do primeiro ponto, tá? O segundo benefício é estímulo à criatividade. Então, se eu vou aumentando o repertório dessa criança para que ela consiga ter elementos para utilizar quando for necessário. Então, se eu peço para a criança escrever aquela tradicional volta às aulas, como é que foi as suas férias? Obviamente que ela vai descrever como é que foi as férias dela, mas existem alguns elementos que ela pode enriquecer essa história. Por quê? Porque ela tem repertório, ela tem vocabulário, ela tem linguagem. E ela sabe também sair um pouco da realidade e ir para a ficção. Então ela consegue imaginar melhor porque ela tem vocabulário. Então, se eu pego esse livro Oi Uau Uau, a criança que está acostumada com esse tipo de livro, ela consegue criar uma história que também tenha duplo sentido. Não só aquela história assim, a menina ganhou um cachorro e o cachorro fugiu de casa. Por quê? Porque essa criança, ela tá com bagagem de histórias que foram lidas para ela e ela consegue viajar ali e imaginar outras situações e explorar melhor a criatividade. E aí esse é o segundo benefício. E o terceiro benefício, que é o que me motiva a criar essa Masterclass, e é o que eu sempre repito ali no Instagram, é criar memórias e vínculo afetivo. Talvez esse seja o maior benefício e o benefício que ninguém pode oferecer ao seu filho em outro momento. Então a escola não consegue oferecer isso 100%. Outras situações, né, seja igreja e outras situações, você não consegue oferecer aquilo que você, pai e mãe, pode oferecer de vínculo afetivo com essa criança. Esse vínculo afetivo, ele passa pelos livros, né, ele passa pela essa criação de memórias. Eu sempre tento, daqui a 20 ou 30 anos, sei lá, minha filha mais velha vai ter entre 22 e 32 anos. E eu sempre penso que ela vai chegar, vai encontrar os livros dessa estante, nós teremos muitas memórias dos livros que nós lemos ao longo desses dias de infância. Então, nossa, eu encontrei aquele livro que nós líamos muito. Eu encontrei aquele livro que foi tema do meu aniversário. Ou, né, chegou num sebo, ouviu na casa de uma outra pessoa, e nisso eu tinha esse livro quando era criança. E aí essas memórias todas são criadas e dificilmente elas se perderão, né, porque são memórias que são criadas muito pelo vínculo afetivo com a família. Então, por isso que é importante que a gente crie esse vínculo com as crianças, né? E é o momento que você geralmente pega as crianças no colo, né? Que eles distrai de tudo, né? Desfaz de tudo, né? Não tem telefone, para que a gente consiga viver esse momento com a criança. E é isso que me motiva a gravar essa Masterclass. Por quê? Porque no fim ler é criar memórias. Criar memórias, né, de família, criar memórias até mesmo com outras crianças que estão à sua volta, não só os seus filhos, né, os seus afilhados, sobrinhos. Enfim, aqui na minha, olha, eu ia na casa da minha tia e minha tia sempre lia pra mim lá. Então, a importância da gente entender que, embora, né, o domínio da linguagem seja muito importante, saber e compreender uma ironia, saber uma estrutura sintática, isso a gente aprende em outro lugar, né, estimular a criatividade. Isso, às vezes, a criança tem um dom imaginativo, e vai, mas o vínculo afetivo ele só pode acontecer dessa maneira, assim, com a leitura na família mesmo. E aí, outro ponto que eu quero lembrar, e aí tem a ver também com o domínio da linguagem, é a preparação para a alfabetização. Essa fase, ela sempre gera muita tensão entre os pais e as próprias crianças, porque precisa de uma preparação, né, tá todo mundo muito ansioso para ver aquela criança lendo, para ver se ela vai aprender naquele 1 ano a ler todas as frases, a ler os livros. E aí toda essa questão do domínio da linguagem, ele já prepara, né? Já que a criança já está meio caminho andado ali para essa fase da alfabetização. Por quê? Porque ela tem domínio da linguagem, ela tem vocabulário. E além de tudo, ela tem o prazer pela leitura, né? Ler é um prazer para ela. Ela quer aprender a fazer aquilo porque aquilo é muito legal, porque aquilo é interessante, porque aquilo a família gosta, né?
Os livros ocupam um lugar importante nessa família, então por isso que ela quer também, ela deseja aprender a ler.